Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu sou Fabiana Costa, eu sou conselheira nacional do Ministério Público, sou uma mulher de olhos castanhos, cabelos castanhos também longos, abaixo do ombro, e trajo neste momento um terno preto com colares de pérolas. E tenho aqui a satisfação de estarmos iniciando a edição especial do programa Diálogos Fundamentais. O tema de hoje é Direitos Humanos, Eleições, Democracia e Participação Feminina. Em um cenário de transformações e desafios democráticos, refletir sobre a participação das mulheres na política é refletir sobre a qualidade da própria democracia. Nesta edição, nós estamos com as ilustres presenças das nossas convidadas, a professora Flávia Piovesan e a doutora Raquel Branquinho. A professora Flávia Piovesan é doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutorado em instituições de referência internacional, como a Harvard University, a University of Oxford e o Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Foi vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos no período de 2018 a 2021. Sua trajetória acadêmica e institucional é marcada por uma contribuição decisiva à consolidação dos direitos humanos no Brasil e no cenário internacional. Professora, seja muito bem-vinda. A gratidão, a alegria, a honra é toda minha, querida doutora Fabiana, doutora Raquel. Muito feliz, são mulheres inspiradoras que eu muito admiro. Teremos também a doutora Raquel Branquinho, que é procuradora regional da República na primeira região e atualmente diretora da Escola Superior do Ministério Público da União. Ela coordena o grupo de trabalho de prevenção e combate à violência política de gênero no âmbito da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral, com atuação destacada na defesa da integridade do processo eleitoral e da participação política das mulheres. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda igualmente. Um prazer estar aqui com todos vocês para esse debate tão relevante. Muito obrigada. Para iniciarmos nossa reflexão, professora Flávia, gostaria de ouvi-la sobre a relação entre democracia, direitos humanos e participação política das mulheres. Muito obrigada, doutora Fabiana. Eu diria, como ponto de partida, que não há democracia sem direitos humanos e sem a participação política das mulheres. Nós somos metade da população mundial e mães da outra metade. Portanto, a paridade de gênero é fundamental para a legitimidade e qualidade democrática. A democracia se mede, sobretudo, pelo respeito a esta diversidade. Amartya Sen traz esta reflexão quanto a democracia deve ser mensurada pela possibilidade de ampliar os espaços que contemplem as diferentes vozes, experiências, visões. Agora, há o grande drama da nossa subrepresentação. Nós, mulheres, se nós tomarmos todas as vereadoras, deputados estaduais, distritais, senadoras, no poder legislativo, somos, em média, 15%. No executivo, somos, em média, 5% a 7% das prefeitas governadoras. E no poder judiciário, pelos dados que tenho aqui, me preparando para esse momento, no Poder Judiciário, na primeira instância, somos 40%, na segunda, 23%, na terceira instância, 18%, e há tribunais em que a nossa presença está totalmente apagada. Portanto, eu creio que é um imperativo, uma exigência termos a nossa participação, o nosso protagonismo na construção democrática. Professora Flávia, estamos nos aproximando, né, do período eleitoral e sabemos, teremos logo na sequência também a fala da doutora Raquel Branquinho, inclusive em breve as senhoras devem ter uma interação. Então nós teremos agora
em breve um pleito eleitoral, né? Nós temos não só o desafio, né, o grande desafio de que os parâmetros internacionais de direitos humanos, especialmente, né, dos sistemas interamericanos, eles sejam efetivados diante dessa subrepresentação feminina, né, que a senhora já acabou de abordar. Então, se pudesse falar um pouquinho, né, dos desafios que nós temos, não só no pleito, mas também durante os mandatos, né, das eleitas e a violência que elas sofrem durante esses mandatos, né, de que forma a gente consegue construir mecanismos que possam ajudar nessa evolução, né, da democracia brasileira no sentido da representatividade. Excelente reflexão. Eu trago três reflexões. A primeira, eu creio que esta pergunta demanda a incorporação da perspectiva de gênero, que é ter esta visão estampada, descortinada das relações de poder assimétricas que foram construídas historicamente entre homens e mulheres. Por quê? Porque o nosso espaço, nós pensarmos nas nossas tataravós, bisavós, é como se o destino já estava pré-traçado de forma inexorável. O destino das mulheres, os seus sonhos deveriam ser restritos ao ambiente doméstico, casa, família, afazeres domésticos. E foi, creio eu, no mundo ocidental, a década de 70 que traz o grande eixo ali para que nós nos emancipássemos pouco a pouco, democratizando a esfera pública. Nós estamos aqui na liderança de instituições como o Ministério Público, CNMP, mas não houve, no meu entendimento, a democratização da esfera privada. Nós chegamos na esfera pública e os homens ainda paulatinamente assumem cuidados domésticos. Então, eu creio que esse é um desafio. O tema do cuidado, inclusive foi objeto da opinião consultiva da Corte Interamericana, na sua tríplice dimensão, o autocuidado, o cuidar e o ser cuidado. E há algo muito relevante, quando nós tomamos as estatísticas, por exemplo, o Global Gender Gap Report, que mensura o gap, ou seja, o distanciamento entre homens e mulheres no exercício dos seus direitos humanos em 4 arenas: educação, saúde, trabalho e política. Nós podemos observar que todos os países do mundo discriminam as mulheres. E essa discriminação pode ser menor ou maior. Os que menos discriminam, que são os países nórdicos, são os que ostentam o maior índice de desenvolvimento humano. Simples assim, porque não alijam as nossas potencialidades. Mas nós estamos cada vez mais tendo uma presença na saúde e na educação, temos cada vez mais o exercício pleno desses direitos. Mas isso não se reflete automaticamente em igualdade no campo laboral e em representação política. Portanto, este é um ponto que nós temos que avançar. E como avançar? Temos as cotas eleitorais, as ações afirmativas, que são medidas especiais, temporárias e progressivas, que mudaram realidades. Quando houve a Lei 9.100 de 95, nós éramos, creio eu, 6%, duplicamos para 12%, mas temos que ativar, temos que avaliar como ativar mais as cotas, porque nós estagnamos. Então, faço referência a este ponto e faço referência a uma área que a experta não sou eu, mas é a querida procuradora, doutora Raquel Branquinho, que é o tema da violência política, sobretudo no ecossistema digital. Então, eu entendo que nós temos desafios estruturais antigos: combate à discriminação, combate à violência contra a mulher, luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, que é a agenda feminista desde a década de 70. Mas a esses desafios, que eu diria estruturais, antigos e que persistem como nunca, nós somamos novos, que é a violência virtual contra as mulheres, que é deepfake, que é o tema da emergência climática e a perspectiva de gênero. Portanto, nós temos o tema do cuidado, o direito ao cuidado, mas eu acho que seria muito importante ouvirmos ali, sobretudo quem está na ponta, doutora Raquel, que está lidando com o tema das deepfakes e o tema da integridade eleitoral, porque este é um valor que o sistema interamericano também coroa, diante até do
caos desinformacional, o tema das fake news, o tema ali da desinformação eleitoral e o quanto nós somos alcançadas pela violência política virtual, pela misoginia, pela discriminação algorítmica e novos desafios. Doutora Raquel tem a palavra. Bem, é extremamente importante as ponderações da professora Flávia, que eu tanto admiro e tanto estudei ao longo da minha carreira, que nos traz a um olhar para o Brasil e para o mundo. O Brasil, professora Flávia, é signatário de todos os tratados de direitos humanos que defendem pauta de não discriminação, de inclusão da mulher nos campos político, social, econômico, tanto da CEDAW em 1979 como em 1994, Belém do Pará, e dos mecanismos de acompanhamento desses instrumentos. Mas chegou um momento que eu acho que a senhora pode me trazer mais luz sobre isso, que até os próprios mecanismos de acompanhamento entenderam que era melhor desenhar modelos mais concretos para que os Estados-partes pudessem internalizar, porque a efetividade no combate, na prevenção da violência contra a mulher e na violência política estava muito aquém do desejado, tanto no mundo, como a senhora bem ponderou, como no Brasil, que ocupa os últimos lugares dos rankings e medidores internacionais de participação da mulher na política, tendo a Câmara Federal como parâmetro. Então, eu acho que uma grande contribuição do sistema interamericano foi trazer a lei modelo, né, para prevenção, punição da violência contra a mulher nos espaços políticos, porque eu acho que eu pude intuir da sua fala que a falta de participação da mulher nas esferas de poder, e principalmente nos parlamentos, é uma situação de causa e efeito para a misoginia, para a violência que a mulher sofre também nas outras esferas de poder, né? E, fazendo uma referência aqui com a questão da violência política de gênero, nós conseguimos internalizar essa legislação em 2021, com muito sacrifício e a partir de muito sofrimento, do homicídio de uma vereadora aqui no Brasil, que nós conseguimos ter uma discussão social a ponto do Congresso aprovar a Lei 1491, trazendo um marco de visibilidade, referência e conceito para a violência política de gênero, chamada violência política contra a mulher, mas que o sistema de justiça trata como violência política de gênero. Então, eu penso que nós estamos avançando, mas temos toda essa construção que a senhora bem pautou a partir das políticas afirmativas, que são políticas que têm prazo, métrica e resultado, mas que nós não conseguimos alcançar ainda. Eu tenho algumas ideias de quais são as causas, mas eu acho que a gente pode avançar nesse debate. Acho extremamente importante o sistema interamericano, principalmente, que traz modelos muito concretos, inclusive para os partidos políticos, desenhando praticamente o que deve ser feito internamente para romper essa chaga da discriminação, da violência e da deficiência da nossa democracia, que é o que eu acho que você trouxe de uma forma muito clara na sua fala. Sem dúvida, doutora Raquel, nós estamos em total sintonia, nós três aqui, como defensoras dos direitos humanos das mulheres, como defensoras da democracia. Não há como defender a democracia sem direitos das mulheres. Por quê? Porque, já disse e repito, nós somos metade, simples assim, e a paridade é uma questão fundamental para a legitimidade, e mais do que isso, para que as nossas experiências, as nossas perspectivas possam incrementar o processo decisório. Há pesquisas que apontam, quanto mais diverso for o processo decisório, mais inventivo, mais criativo, mais inovador ele é e, portanto, mais eficiente ele é. De modo que eu creio que o tema da paridade é fundamental, paridade de gênero, seja no Ministério Público. Então, realmente, para mim, é um orgulho estar ao lado de duas referências, seja no CNMP, seja na escola ali do Ministério Público da União. Mas nós temos que avançar. Então, eu creio que o desafio é nós democratizarmos a esfera pública
mas também democratizarmos a esfera doméstica. Quanto maior for a participação de homens no cuidado, todos ganham, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. E eu creio que há esse outro desafio, que é a violação dos nossos direitos no espaço digital. Eu tenho uma doutoranda que pesquisa o tema do aliciamento de mulheres pelo tráfico, que me ensinou que 70% ou mais do tráfico hoje de meninas e mulheres ocorre na internet. O tema da pedofilia, o tema da violência virtual, o tema deepfake, desinformação. Então, o movimento Red Pill, perdão. Então, vejam, eu creio que também nós temos um grande papel para que o ecossistema digital possa se orientar por valores como os direitos humanos, igualdade, transparência, proibição da discriminação. Isto é fundamental. E eu lembro aqui um professor que foi prêmio Nobel da Economia, Amartya Sen, quando ele escreve o Development as Freedom, Desenvolvimento como Liberdade, ele mesmo diz: nada atualmente é tão importante no desenvolvimento que o reconhecimento adequado da participação da liderança política, econômica e social das mulheres. E ele, como grande expert no direito ao desenvolvimento, diz: não há desenvolvimento como liberdade sem a nossa participação. E uma voz sempre lembrada por mim, que me parece muito inspiradora, eu pude estudar essa autora, que é a Mary Wollstonecraft, que foi uma visionária do século XVIII. Ela dizia o seguinte: eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. Então, quando nós defendemos direitos humanos, e eu creio que ninguém que tenha a dimensão adequada de direitos humanos pode ser contrário aos direitos humanos, nós estamos defendendo, simples assim, o valor infinito de cada vida humana. Como lembra Hannah Arendt, todos e todas somos o início iniciador. E é possível mudar o deserto com as faculdades da paixão e do agir. Então, se todos os seres humanos puderem ter o direito de exercer as suas potencialidades de forma livre, autônoma e plena, nós teremos sociedades mais inclusivas, mais potentes, mais felizes, mais desenvolvidas. Essa é a ideia. Então, quem defende direitos humanos defende que não há espaço para opressão, para estigmatização, para essas âncoras que nos asfixiam, seja em razão do gênero, da raça, da etnia, da orientação sexual, ou seja, é o direito a desenvolver na plenitude as suas potencialidades. E a arena política, a arena democrática demanda esta nossa potência. Então, professora Flávia, doutora Raquel Branquinho, a gente já pode falar hoje em um dever estatal de promoção ativa da participação política das mulheres? Sem dúvida. É um dever que vem naturalmente da nossa Constituição, tanto é que está topograficamente no inciso 1º do artigo 5º dos direitos fundamentais, encontra eco e ressonância em todos os tratados no sistema interamericano e mundial de direitos humanos, a igualdade de gênero, o tratamento da mulher em igualdade de condições nas esferas privadas, pública e social é um direito fundamental. Agora, o nosso grande desafio, doutora Fabiana, é como realizar isso, que é o maior desafio do nosso país. Eu digo que nós temos hoje um microsistema normativo de normas de prevenção e repressão à violência política contra a mulher eficiente, sob a ótica legislativa, considerando a integração da convencionalidade. Mas nós ainda temos um sistema de justiça que ele tem os mesmos problemas estruturais da nossa sociedade, que também não consegue, muitas vezes, fazer a leitura e a aplicação da forma como deveria, com a potencialidade que essas normas nos dão. A doutora Flávia citou a questão da violência digital. Na esfera política, eleitoral e partidária, especificamente as mulheres, que é o tema, né, do nosso debate, na política como um todo, mas as mulheres, elas são grupos considerados vulnerabilizados, porque há uma pauta de discurso de ódio que pode arraigar uma massa em torno de determinados discursos que são inconstitucionais, que são contra qualquer pauta de direitos humanos, mas que ocorrem na realidade.
E como é que é o desafio do sistema de justiça e do Ministério Público Eleitoral, principalmente, de conter, combater e prevenir isso daí? Eu acho que é um debate bastante longo que nós podemos ter. As mulheres enfrentam a violência na esfera política, a violência patrimonial, a violência econômica, moral, simbólica, sexual. Todos os tipos de violência que estão nas outras esferas também reverberam aqui, mas a violência digital ela é extremamente importante, porque ela retira a mulher do espaço público, ela cancela as candidaturas, ela torna inviável o exercício do mandato, pela sua potencialidade e gravidade lesiva. Hoje, nós temos 2 instrumentos que nos dão o maior alento de trabalhar com isso, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, da interpretação do artigo 19 e 21 do Marco Civil da Internet, que trouxe parâmetros de interpretação constitucional que nos dão uma referência e instrumentos para agir, sistema de justiça, Ministério Público, de uma forma mais efetiva, e também as resoluções do TSE. Agora, as resoluções 23.610, principalmente, agora do ano de 2026, tentando conter e criar justamente o que a senhora disse, accountability, transparência, obrigações, responsabilidade social e cumprimento da Constituição Federal. Mas é o maior desafio, principalmente para as candidatas, é conseguir não gastar a energia que elas gastam do seu tempo e do seu mandato, que eu ouço muitas, para se defender, para dizer que aquilo é mentira, que aquelas agressões não existem, que aquela foto não é dela, que aquela situação não é verdadeira. Ou seja, para tentar ter campanhas e atuação propositiva e não defensiva de um mundo que se contrapõe contra elas por entender e por usar essa lógica de que a política não é um espaço adequado para a mulher. Exato, doutora Raquel, é fascinante poder ouvi-la e aprender, e o quanto nós também aqui defendemos o tempo todo que a liberdade de expressão não tem o discurso do ódio como um discurso protegido. Não tem. Não tem a desinformação como componente protegido. O caos informacional debilita a democracia e afronta a integridade eleitoral. Eu gostaria também de mencionar aqui o quanto os direitos políticos são direitos humanos em si mesmos, mas são direitos de empoderamento que afetam outros tantos direitos na sua plenitude. E o quão importante é para nós, mulheres, termos espaços como esse, para que nós possamos nos empoderar, para que nós possamos fortalecer a luta pela igualdade, pelo nosso direito a uma vida livre de violência, seja offline, seja online, e para que nós possamos exercer as nossas potencialidades com toda dignidade. Então, eu sonho com essa democracia que nós estamos aqui nas nossas ações, com todos os desafios a defender, lembrando que a luta por direitos é uma luta incessante, que os direitos humanos não são dados, mas são construídos, e que nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Não estamos aqui para salvar o mundo, mas para servir o mundo. Professora Flávia, agradeço imensamente, mais uma vez, sua participação. Doutora Raquel, no primeiro bloco do nosso programa, nós tivemos algumas considerações a respeito do papel dos tratados internacionais, a respeito da questão da participação política, das mulheres na política. E, neste segundo momento, nós gostaríamos de ouvir um pouco mais sobre o papel que o Ministério Público brasileiro tem desempenhado para fazer valer esse direito fundamental. Eu sempre digo, doutora Fabiana, que nós temos que olhar o sistema de justiça. Quando nós estamos discutindo alguma pauta, principalmente de violência contra a mulher, porque todos os atores são importantes e se complementam. Mas, se formos fazer um recorte sobre a defesa dos direitos fundamentais, e principalmente na questão da rigidez, da defesa do processo eleitoral e, principalmente, da participação feminina nesse processo, em todos os cenários, na participação política, eleitoral, da representatividade, da mulher dentro dos partidos políticos, o Ministério Público brasileiro e o Ministério Público Eleitoral, ele tem uma função essencial. É um órgão garantidor da defesa desse direito, da inclusão da participação feminina, da luta por uma pauta
contra a violência e por tomar todas as ações necessárias, ações cíveis, eleitorais e criminais, com os instrumentos jurídicos que nós temos para a defesa e implementação desses direitos. Então, a centralidade muito grande do papel do Ministério Público, que vem desenvolvendo com muito rigor, de uma forma muito coerente e amadurecida essa temática, mas estamos cada vez mais suscitando esse debate, porque os direitos, eles são, como disse a professora Flávia, eles são uma luta constante e nós temos cada vez mais desafios. E um dos desafios que hoje nos apresenta como um cenário muito concreto, no ano eleitoral, como é o ano que nós estamos vivenciando, é como garantir que as mulheres, de fato, tenham o exercício de todos os direitos que a legislação e a Constituição lhes garantam para candidaturas que tenham potencial êxito nas urnas e para o exercício dos seus mandatos sem a violência política, que é uma violência que ela não está conectada a um ato concreto de violência. O nome da lei é violência política de gênero porque ela já parte da assimetria, da situação de subalternidade em que a mulher é colocada nesse espaço político e eleitoral. E cumpre ao Ministério Público não apenas a agir reativamente quando é provocado, mas sim trazer medidas concretas, inclusive num cenário de todo o sistema, com orientações, com recomendações, com proposições preventivas, inclusive, para garantir que as mulheres tenham condições de participar e tenham condições de ter êxito, que não adianta apenas figurar no processo eleitoral. É importante que a estrutura seja também para lhes garantir a eleição, como ocorre com as candidaturas masculinas. Inclusive, o grupo de trabalho que brilhantemente Vossa Excelência coordena, eu acho que tem sido, é considerado um dos grandes marcos evolutivos no que diz respeito à estruturação do Ministério Público, sobre como atuar nessa área da violência política contra as mulheres. Porque, da mesmo modo como acontece na violência intrafamiliar, nós percebemos uma certa normalização dessa subrepresentação feminina nos espaços de poder. As pessoas estão acostumadas com essa ideia da ausência feminina nos espaços. E eu tenho observado ao longo do tempo que marcos como esse, a criação do grupo de trabalho, agora este ano, o CNMP atuando em conjunto com os procuradores eleitorais para que os núcleos de gênero possam estar auxiliando os colegas eleitorais a terem essa compreensão da necessidade da visibilidade a essa diferença de gênero em que estão postos os candidatos e candidatas em posições de desigualdade nos seus pleitos eleitorais. Então, se pudesse mencionar algumas outras fases importantes que marcam o trabalho do Ministério Público ao longo desse período. Sem dúvida, a criação do grupo de trabalho pela Procuradoria-Geral Eleitoral foi um marco muito importante e foi reflexo de uma própria demanda da sociedade civil organizada. E isso é muito importante, porque é uma pauta em que há necessidade do Ministério Público se interagir mais com a sociedade. Hoje nós temos a centralidade da vítima nos nossos processos. Nós temos que olhar, que ouvir, e o grupo deu essa oportunidade porque ele é composto por não apenas por membros do Ministério Público Federal, por integrantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Eleitoral Brasileiro nos estados, mas também com organizações da sociedade civil, de outras instituições públicas, e isso deu uma capacidade de diálogo, de interação, de escuta e de aprimoramento e enriquecimento das nossas ações muito, muito grande e muito relevante, porque é uma pauta que realmente ela passa por situações de problemas estruturais que você mesma mencionou, que é a aceitação da normalidade de não ter mulheres nos espaços de poder, quando nós temos 52% da nossa população formada por mulheres, 47% dos partidos políticos são formados por mulheres, 53% dos eleitores são mulheres, ou seja, onde estão essas mulheres que não podem estar participando nas câmaras municipais, nas prefeituras? Tudo isso perpassa por essa questão estrutural de
afastamento das mulheres desses espaços por todos os problemas culturais que até a professora Flávia disse. O que nós temos construído no grupo de trabalho conjuntamente, e é muito importante falar aqui no CNNP, porque o CNNP tem feito esse papel, né, de trazer essas discussões também para este cenário, porque o CNNP tem um papel importantíssimo de consolidar, de orientar, de recomendar a atuação do Ministério Público brasileiro, que é um Ministério Público muito forte, que se constitui de 27 estados, ou seja, é uma quantidade muito grande de membros, de promotores que vão lidar com essa pauta e ter uma orientação vindo de um órgão como o CNP é muito importante, mas nós vamos construindo ao longo do tempo orientações, recomendações, debates, para se aprofundar a atuação, né, dos membros, para que eles tenham uma escuta daquela situação da mulher, de como ela está naquele espaço de poder, das violências que perpassam, não apenas violências faladas, mas violências subliminares, de demonstrar para sua base eleitoral que aquele espaço não é um local adequado, porque as mulheres sofrem críticas em relação à sua roupa, ao seu modo de ser, ao seu modo de agir, ameaças contra a sua família. Então, é muito importante que nós possamos trabalhar o Ministério Público brasileiro como um todo, a partir dessa pauta que Vossa Excelência acabou de citar, que são orientações, sugestões, porque nós sabemos que no ano eleitoral as demandas são muito grandes, muito intensas, muito rápidas e com prazos muito curtos. Se nós possamos entregar para os nossos colegas do Ministério Público um material já consolidado, trabalhado, que possa orientar, sugerir, auxiliar esse trabalho, o resultado vai ser muito melhor, muito mais concreto, porque nós temos que ter a noção que nós vivemos num país de dimensão continental, com milhões de pessoas em estados diferentes, em regiões diferentes, com organizações também diferentes. Então, é muito importante que possamos conversar com esses colegas que estão ali na ponta, que muitas vezes se sentem até, de certa forma, isolados, porque têm uns desafios tão grandes a cumprir e essa falta de interação com os órgãos pode ser mais um desses desafios que o CNNP, eu acho que nessa pauta aqui, nesse diálogo, em outras ações que vocês estão elegendo como prioritárias, podem vencer e trazer mais concretude e efetividade para o que as eleitoras, as mulheres candidatas e as mulheres que participam da política esperam de nós, que é uma defesa intransigente dos seus direitos, uma atuação não apenas reativa, como se diz, mas também propositiva e estrutural para garantir e melhorar as condições da sua participação política, porque haverá um resultado. O resultado será a eleição e a participação delas nos parlamentos, nos diversos parlamentos do nosso país. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, doutora Raquel, que a recomendação sobre violência política acaba de ser aprovada no nosso plenário, né, e que vai ser e constitui, né, um documento de grande relevância, né, do CNMP nesse processo de amadurecimento democrático brasileiro, no que diz respeito à participação feminina na vida política do país. É uma entrega concreta que o CNNP está dando para a sociedade brasileira e para a defesa da nossa democracia, porque vai garantir instrumentos mais efetivos para todos e todas que trabalham nessa pauta, que não é fácil, que tem muitos desafios, é um assunto complexo, não é muito simples, muitas vezes as situações vivenciadas, de ter essa referência justamente do Conselho Nacional do Ministério Público, orientando, sugerindo e indicando caminhos concretos para atuar nessa área. É uma entrega muito importante, principalmente neste ano de 2026. Doutora Raquel, e para finalizar, se as nossas ouvintes, os nossos ouvintes conhecerem, tiverem conhecimento ou estiverem passando por uma situação de violência política de gênero, qual seria a sua recomendação? Bem, doutora Fabiana, nós temos uma página pelo Grupo de Trabalho de Prevenção e Repressão à Violência Política de Gênero, lá na página da Procuradoria-Geral Eleitoral, e tem um passo a passo de como representar. Como que nós fazemos? O Ministério Público Eleitoral no Brasil é muito grande, envolve um trabalho do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados. Então, nós elegemos as procuradorias regionais eleitorais nos estados como o ponto focal da nossa representação. E hoje, pela Lei 1492,
a violência política contra a mulher é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, qualquer pessoa pode representar, não é necessário a vítima ter acompanhamento de advogado, fazer formalmente uma representação, basta chegar ao conhecimento, à comunicação, à ocorrência daquele fato. E pode ser por essa página, na Sala do Cidadão. Quando nós recebermos essa representação, nós vamos encaminhar para aquele estado, para a Procuradoria Regional Eleitoral daquele estado onde ocorreu o fato, a violência, a agressão, seja verbal, física, financeira, emocional, psicológica, e a procuradora ou procurador regional vai localizar qual que é o promotor ou a promotora de justiça eleitoral que vai ter a atribuição para trabalhar com o caso, para investigar, para dar resposta, para fazer o acompanhamento. Nós temos já protocolos dessa atuação desde o início, desde a representação até o final da análise dos membros do Ministério Público Eleitoral, do que fazer, se arquivar, informar a vítima tem direito ao recurso, pode haver revisão dessa decisão, se fizer uma denúncia, também informar a vítima, como deve ser feita a colheita do depoimento da vítima, o acolhimento, as situações para evitar qualquer tipo de situação vexatória, constrangedora nesse depoimento, como colher os elementos de prova naquele primeiro momento, como preservar o material de mídia e outras informações que são importantes para garantir a adequação desse processo. Então, nós já temos todos esses protocolos já formalizados dentro do Ministério Público Eleitoral brasileiro, pela Procuradoria-Geral Eleitoral ou para os outros órgãos, comunicando com o CNMP também, e façamos isso. Chegue no Ministério Público Federal ou na página da Procuradoria-Geral Eleitoral e vamos encaminhar justamente para o promotor ou promotora de justiça eleitoral. Agora, se já estiver no município e já conhecer qual que é o Ministério Público, tiver um acesso ao Ministério Público local, pode também encaminhar ali para o Ministério Público Eleitoral daquela localidade, que ele já está devidamente orientado, já tem as recomendações, as orientações e os protocolos de como atuar nessa situação. E a gente também sempre tem as ouvidorias, né, que podem ser canais para acesso à informação, né, tanto as ouvidorias locais como a ouvidoria do CNMP, né, que constituem um acesso, né, de comunicação sobre esses feitos que já foram encaminhados. Inclusive, acredito que sempre o melhor para esse tipo de representação já ir direto no site, né, que a doutora Raquel Branquinho mencionou, porque a gente já tem um fluxo fluido, né, a respeito desse tema, mas relembrando, né, desse papel das ouvidorias e dos núcleos de gênero, né, também da sua respectiva região, né, que também pode ser um canal para obter informações e também sobre toda essa tramitação que vai ocorrer na Procuradoria Eleitoral. É isso, doutora Fabiana. Para a vítima, o mais fácil é onde ela tiver uma referência. Ela pode estar no município que ela conhece, a promotoria, é lá que ela vai chegar. Se ela chegar numa delegacia de polícia, é lá. Se for na ouvidoria, que seja a ouvidoria. O importante é que todos estejam devidamente informados de como dar o encaminhamento àquilo. Nós temos que ter o espaço mais abrangente, mais amplo e mais acessível para as vítimas. Elas não têm que ficar escolhendo, é assim, é dessa forma. É óbvio que nós temos a forma, né, de encaminhamento dentro do sistema dos ministérios públicos, mas as ouvidorias fazem um papel extremamente relevante. Estão preparadas, acolhem, vão fazer o encaminhamento e vão dar um retorno para as vítimas também. Ou seja, o importante é que todo o sistema de justiça, o seu entorno, esteja devidamente preparado para receber essa comunicação e saber o que fazer. O que fazer é colocar nas mãos do promotor ou da promotora de justiça eleitoral da circunscrição onde aquele fato ocorreu. E isso todos têm que dar esse encaminhamento. Eu acho que nós estamos justamente cada vez mais fortalecendo esse trabalho em rede. Com acesso à informação, né, com acessibilidade, com a agilidade necessária no que diz respeito aos pleitos eleitorais, em que a questão do tempo ela tem uma dimensão muito importante, né? Doutora Raquel, só tenho a agradecer mais uma vez pela possibilidade de promover esse diálogo, né, entre a senhora, a professora Flávia Piovesan, nós aqui da CDDF, da Comissão de Direitos Fundamentais do CNMP, ficamos extremamente honrados com sua participação. A honra foi minha, um grande prazer estar aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, justamente nessa comissão para falar dessa pauta tão importante para a nossa sociedade. A democracia exige inclusão e não há
participação democrática sem a presença feminina. Este foi uma edição especial dos Diálogos Fundamentais, uma iniciativa da Comissão dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Espero vocês até a próxima edição.